Olá, Pai do Senhor. Estamos iniciando mais um trimestre e vamos falar esse trimestre sobre mordomia cristã. Essa é a nossa capa da nossa revista. Então nós vamos trazer alguns assuntos nesse trimestre e vamos começar a falar nesta semana sobre o primeiro ato de adoração, o primeiro culto falado na Bíblia. Então nós vemos que o primeiro ato de adoração reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Então, aqui a Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 11:4, pela fé ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, por ela, depois de morto, ainda fala. Então nós vamos falar sobre a oferta de Abel e a oferta de Caim. Nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles, a oferta e a reação de Deus diante dos ofertantes em suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje, através do que nós estudaremos, ou dessa história, Abel e Caim, vamos ver como deve ser o norte, da nossa adoração. Então nós vemos que aqui o primeiro ponto da lição fala que a queda afetou a verdadeira adoração, a consequência do ato de Adão e Eva afetou as próximas gerações. Então nós vemos que o pecado passou a fazer parte da raça humana. Então, aquela relação harmoniosa que havia no jardim, dali diante, não mais existia. Então nós vemos que o nascimento de Caim e Abel foram após a queda. Eva se alegrou com o nascimento de Caim, pensando que ali talvez seria um novo momento, mas nós vemos que ele já nasceu numa nova era, O homem nasceu em pecado, como diz a palavra de Deus. E nós vemos que ele foi o primeiro ser humano a nascer após a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. Então, os primeiros seres humanos que nasceram foi Caim. E nós vemos que Caim ali vai oferecer oferta, e Abel também vai oferecer sua oferta, e a oferta de Caim é rejeitada, mas Deus se agrada da oferta de Abel, e vemos que Deus atentou para a oferta de Abel, diferente da oferta apresentada por Caim. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias dos seus trabalhos, movido por fé e por um caráter justo. Essa atitude tornou o exemplo de caráter que agrada a Deus. Então nós vemos que lá em Hebreus, como nós lemos no início da lição, que Deus se agradou da oferta, do sacrifício de Abel e alcançou o testemunho porque era justo. Então nós vemos aqui em Gênesis 4:4 e 5 diz assim: Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Porém Caim não atentou, e Caim fortemente descaiu-lhe o seu semblante. Diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Porém, aqui fala bem que Abel trouxe dos primogênitos. Aqui nós vemos que às vezes nós ouvimos falar das pessoas que Deus atentou para a oferta de Abel, porque era preciso
ali derramar sangue, nós vemos que essa ordem não era estabelecida lá no início, né? Nós vemos que essa ordem foi estabelecida lá na lei com Moisés. E aqui nós vemos que era no princípio. Porém nós vemos que Deus ele se agrada dessa oferta de Abel, porém não aceita a oferta de Caim. Nós vemos que ao ter a oferta rejeitada, Caim foi tomado por inveja, de tal maneira que planejou o assassinato do próprio irmão. Está em Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E nós vemos que a Bíblia ressalta que o cristão fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade, como está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 30. Eu falei Gênesis, mas é Provérbios, que diz, Provérbios 14, 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Né? Então, nós vemos que a inveja ela acaba apodrecendo os nossos ossos. Porém, o coração com saúde, o coração amável, isso nos alegra, mas as pessoas quando ficam com inveja, elas ficam com o coração amargurado. Isso que o escritor quer trazer para nós. Então nós vemos que porque atentou o Senhor para Abel a sua oferta, fica evidente à medida que a história se desenrola. Nós vemos que a primeira pista aparece quase imediatamente. Caim não suportava que algum outro ficasse em primeiro lugar. A preferência do Senhor para Abel encheu Caim de raiva. Então nós vemos que Caim podia ser o número 1 se Caim tivesse feito bem. Com certeza Deus teria graciado e recebido a sua oferta. Então nós vemos que agora Caim ele fica com raiva porque o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a sua oferta. Então aqui nós vemos dois irmãos e duas ofertas distintas. E aqui nós vemos a oferta agradável ao Senhor. Então nós vemos que Caim levou ao Senhor o fruto da terra. Já o adorador Abel ofertou o melhor de seu rebanho. Isso significa que Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Nós vemos aqui que Abel ele era um homem de fé. Mesmo que os seus pais tinham caído, porém nós vemos que eles passaram por disciplina, eles foram lançados fora do jardim, porém não deixaram de transmitir aos filhos a fé sobre a necessidade de conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Então nós vemos que hoje nós somos o altar do Senhor. O altar é um lugar de